Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Oi, galera, eu sou o Bruno Teloli. Eu sou a Mariana Ribeiro e estamos aqui para apresentar esse episódio especial do podcast do YouTube. O YouTube é a plataforma de vídeo online mais usada no Brasil, de acordo com uma pesquisa da Kantar, e tem sido revolucionária nesse processo de produção de conteúdo e no cenário dos podcasts. E hoje a gente vai falar um pouco... Na verdade, hoje é um episódio especial. Eu e a Mari, a gente vai trazer os assuntos que bombaram dentro da plataforma em 2024, tudo que a galera produziu de bacana dentro do YouTube, o que as pessoas consumiram, os trending topics, na verdade, de 2024 no YouTube aqui no Brasil. E no final a gente vai ter um convidado especial, bem especial, que vai falar um pouco sobre esportes e futebol, coisa que a gente sabe que... brasileiro ama dentro do YouTube, todo mundo vai lá assistir os melhores momentos, entrar para ver a análise do seu time favorito, e a gente vai ter esse convidado especial aqui com a gente para falar também um pouco sobre a vida profissional dele, a vida pessoal e também dos trending topics ligados a esportes aqui no YouTube em 2024. Sim, nada mais justo do que a gente ter o nosso próprio podcast para explorar esses assuntos, então vamos às listas nesse especial Tendências. Bom, para começar então, um dos primeiros tópicos que eu quero trazer aqui, Mari, para esse podcast é Campeonato Brasileiro. A gente sabe... Não tem como não ser ele. Não tem como ser ele. É um dos principais assuntos no ano no YouTube aqui no Brasil. Foi o Campeonato Brasileiro e esse universo de conteúdo que tem dentro do Brasileirão. A gente sabe, né? Tem os melhores momentos, mas a galera também consumiu vários outros tipos de conteúdo. A gente teve as análises esportivas toda manhã acontecendo dentro do YouTube em diversos canais. Não dá para citar, porque eu não quero deixar ninguém de fora. Então eu vou tentar evitar de citar alguns canais, mas também não tem como não citar. Mas a gente então teve também sucesso. A gente estava até falando um pouco antes do Fute Paródias, que tem tudo a ver com o Campeonato Brasileiro. A molecada adora, né? E eu acho que isso é o mais legal do YouTube, assim. Quando a gente extraiu nessas listas e viu os tópicos, de entender que eles se propagam na plataforma justamente porque todo tipo de conteúdo é criado em cima. Tipo, meme, música... costurando bonequinhos, e isso é muito legal. Eu acho que o Fute Paródias é um bom exemplo de, tipo, tá super conectado com o mundo do futebol, mas tá fazendo outra coisa. Total. Cara, eu tenho conhecidos que, na verdade, assistem melhores momentos dentro do YouTube de Campeonato Brasileiro dentro do Fute Paródias. Então, acho conhecidos, funcionários do YouTube. Mentira. Mas acho que é bacana, é isso mesmo. A ideia, né, assim, dos tópicos justamente é não ficar só restrito, preso, né, que a gente viu só os melhores momentos, que a gente sabe que, de fato, a galera entra no YouTube para assistir os melhores momentos, mas todo esse multiverso, multiformatos que acontecem dentro de Campeonato Brasileiro, a galera em shorts fazendo meme, ou até mesmo fazendo alguns cortes específicos de alguma narração que aconteceu na Casa TV, tem memes por aí. Então, é legal o Campeonato Brasileiro. Então, é um dos tópicos do ano, aqui em 2024, do YouTube. E eu acho que também é interessante que a gente possivelmente vai ver isso também ano que vem, já que teremos Campeonato Brasileiro no YouTube ano que vem com Casa TV. Verdade. 38 jogos. Então, a paixão nacional futebol vai continuar possivelmente em 2025 dentro do YouTube. Importante lembrar, antes da gente até seguir com os outros tópicos, não é muito na ordem, tá, gente? Então, a gente não quer colocar, esse foi o mais, esse foi o menos. Sim. Deixar fluir aí. São trending topics. São trending topics. Que, inclusive, saíram hoje e você vai poder ver a lista completa, porque a gente vai dar um gostinho aqui, né? Dos maiores tópicos. Sim, aí você vai poder acessar. Acho que o link vai estar aqui na descrição. Você acessa o relatório completo e aí você vai ver todos os trending topics, narrativas interessantes de o que aconteceu não só no Brasil, mas também no resto do mundo dentro do YouTube. Sim, e eu acho legal falar um pouco de metodologia também, né? Que é sempre uma curiosidade das pessoas de como a gente extrai esses números e esses dados. Mas, basicamente, com a grande quantidade de dados que a gente tem, a gente analisa algumas coisas como views,
como atividade dos usuários e dos criadores para entender quais foram os tópicos mais falados dentro da plataforma. É um método novo, né? É a primeira vez que a gente está lançando uma lista que fala sobre Trending Topics. Então, ficou muito legal. Dá para ter um panorama muito vasto do que foi interesse dentro do YouTube em 2024. Sim, do que aconteceu de fato. Do que de fato aconteceu. Dentro do YouTube. E aí, trazendo um outro tópico que pra mim foi um pouco chocante. Por que foi chocante? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Mas é o Amazing Digital Circus, que eu vou ter que colar aqui, porque é uma websérie de animação digital criada pela animadora Gooseworks e produzida pela Glitch Productions. Ela estreou em 2023 e o episódio piloto dessa série teve mais de 300 milhões de visualizações em pouquíssimo tempo. E fora é isso que a gente falou, fora depois os conteúdos gerados a partir do primeiro episódio, virou uma febre, Criou-se um fandom, né? Uma comunidade de fãs muito grande em torno dessa série. Eu acho que o que foi mais legal, e isso a gente trouxe no relatório de cultura e tendências também, os criadores, eles já têm essa manha de falar sobre o que está acontecendo no mundo. Eles são os especialistas em trazer tudo pra gente com um ponto de vista muito único. E aí, quando eles usam isso dentro dos seus próprios projetos, então eles criaram essa animação, lançaram dentro do YouTube e conseguiram criar todo esse interesse e fandom em torno disso. A gente vê que dá muito certo. Ao todo, foram 25 bilhões de visualizações. É incrível. Se você vê, tipo, os memes criados, músicas... as animações independentes, que é um negócio que é bem forte, né, dentro do YouTube. Muitos desses séries que surgem do público que acessa o YouTube, depois a galera cria histórias independentes, meio que expande aquele universo que já existe. Sim. E não só criando animações independentes, mas como a gente até falou que aconteceu com o Campeonato Brasileiro. São outros, às vezes, criadores que nem são aquilo que fala sobre aquele conteúdo, entra naquilo porque, de fato, é um assunto interessante. Faz galera de maquiagem, às vezes, entra para fazer a maquiagem do Nossa, total. A bola de futebol principal no rosto, né? A famigerada bola de futebol. E outra coisa também que eu acho legal de falar é que a fanfic tá viva, tá, gente? Para os fanfiqueiros de plantão, os criadores estão realmente se tornando fãs profissionais, né? E eu acho que o Amazing Digital Circus é um excelente exemplo disso. Eu recomendo muito assistir, falando do lado pessoal, assim, porque a animação é muito legal e fala bastante... É tipo uma inteligência artificial que submete lá uns seres humanos a fazerem jogos perigosos e enfim, coisas que... É bem legal. Um pouco subversivas. E no final, eles têm que lutar pela própria sanidade mental. Quem não precisa lutar pela sanidade mental em 2024? Então, eu fiquei bem viciada. Bem legal. E vai lembrar que tem vários episódios já dentro do YouTube. Vários. Então, você não vai ficar só preso no piloto. E aí, seguindo, acho que um dos outros tópicos... vou fazer um pacote desse tópico. Pacotão. Que são jogos. Né? A gente teve vários jogos entre os Trending Topics em 2024. A gente teve o EA FC 24, que acho que não é surpresa para ninguém. É um dos jogos mais jogados no mundo e também um dos jogos mais streamados dentro do YouTube no mundo. Todo mundo que é fã de futebol... É gameplay, é review, a galera jogando Ultimate Team, mostrando os pacotinhos, abrindo dos jogadores e tal. Então, o EAFC é um dos tópicos. E aí, o outro tópico de game bem famoso é o Pop Playtime capítulo 3, que aí também acho que vai além do gaming, né? Você tem ali o gameplay de vários criadores, mas também criou-se um universo... Exato. Em torno dos personagens, né? As animações independentes, Eu fui atingida por isso, por exemplo, e não pelo jogo em si. Me pegou muito a galera, as histórias criadas em torno dos personagens, as animações independentes, mais do que o jogo, que tem, obviamente, sucesso, tudo. Mas pelo menos o que eu vi foi a galera mais assistindo essas animações, entretenimento, né? Capítulos longos ou até em formato shorts. Isso me pegou mais do que o jogo. Mas, de novo, o jogo fez um enorme sucesso. Galera fazendo review, tomando susto, fazendo live tomando susto. Porque, querendo, é um jogo, né? Um pouco de terror.
Mas, de novo, esses outros conteúdos me chamaram a atenção, porque, de novo, eu acho muito legal a criatividade da galera, dos criadores dentro do YouTube, não só no YouTube, mas também em outros lugares, de expandir aquele universo que foi criado Sim. por alguém. E como explorar de uma maneira legal pra caramba. E isso chama a atenção. Às vezes, a pessoa que não conhecia o jogo acaba entrando no jogo porque assistiu uma animação, Exato. viu uma maquiagem, esse tipo E, de coisa. cara, né? tem uma coisa que eu até tô pensando nisso agora. Eu, em Idos Tempos, tive um canal no YouTube que falava sobre um assunto muito específico. E hoje, quando a gente olha para shorts, eu acho que o mais legal, de fato... Porque antes tinha muito isso de tentar fazer todos os conteúdos dentro do meu nicho. Sim. Todos. Então, se era comédia, tinha que ser comédia dentro do nicho. Se era... E eu acho legal que essa nova era multiformato e shorts do YouTube realmente está permitindo que os criadores engajem em coisas diferentes, sem Acho necessariamente falar daquele assunto, serem descobertos por isso. E eu acho isso muito positivo. Assim, eu acho que é um sinal dos tempos da internet que refletiu muito nessas listas aqui. Por isso que os assuntos ficaram gigantes, né? Total. E trazer, né, esse assunto para o universo dele também. A gente viu diversos criadores, por exemplo, que não são do universo de game, mas trazendo o jogo para dentro do seu universo, né? A gente vê esse ano a galera, por exemplo, de culinária, criando pratos inspirados em jogos, né? É um negócio que a gente bombou bastante esse ano, que é isso. Às vezes o cara, como que eu posso falar com uma outra galera dentro do YouTube, entrar numa tendência dentro do YouTube, e aí se apropriando, sem fugir do DNA do canal, mas entrando naquela conversa de uma maneira bem interessante, né? Porque as pessoas não são únicas, né, gente? A gente entra no YouTube para assistir todo tipo de coisa, então é difícil, às vezes, quando você faz esse recorte para um nicho... Com certeza tem uma pessoa que, sei lá, entrou no YouTube para ver Brasileirão, mas está a fim de cozinhar alguma coisa e vai te descobrir ali por causa do futebol. Então, isso é muito, muito legal. E aí, um terceiro jogo que entra na lista de Trending Topics esse ano é o Avatar World, que é um RPG infanto-juvenil bombado. Incrível. Milhões e milhões de visualizações no Brasil. Mas também expandindo um pouco, não ficando só no universo de gaming, expandindo também a galera fazendo RP de Avatar World, que o RP é bem famoso em um outro jogo, né, que é o GTA, mas a gente vê o RP acontecendo em Avatar, a gente vê a galera recriando maquiagens que acontecem no Avatar e trazendo pro mundo real. Então, Avatar também é um dos jogos que estão na lista que bombou em 2024. Justíssimo. E aí, um outro tópico que também me é muito pessoal, que foi Divertidamente 2. Foi legal quando a gente viu na lista, porque Divertidamente é um fenômeno. E o que trouxe Divertidamente para essa lista foi a quantidade de criação paralela. Teve uma tendência em shorts que eu amei muito, que as pessoas tiravam as falas dos sentimentos. Ansiedade, e faziam uma maquiagem toda em cima da ansiedade. Nojinho, faziam a maquiagem toda em cima. E isso foi reproduzido tantas vezes. Muito. E de formas diferentes, porque cada um tem o seu jeito de maquiar, cada um tem o seu ponto de vista sobre aquilo. E foi muito interessante. Emoção preferida. Tem a sua emoção preferida, ou a que gostaria de ter menos. Sempre que eu assisto esse filme, eu fico, caramba, eu sou ansiosa, né? Aí eu fecho o filme e vou fazer alguma coisa de ansiedade, assim. Mas eu achei muito legal esse tópico, tá? Porque a gente vê que é um filme que virou um fenômeno cultural. Sim. Não tem jeito e tá na lista dos assuntos mais falados do YouTube do ano. E se vocês vêm para assistir, não é mais só o review sobre o filme, mas é tudo que engloba o mundo do entretenimento relacionado a Divertidamente. Não, e até eu fui impactado, e isso acontece bastante agora, principalmente com esses filmes que traz esse lado emocional forte. Às vezes canais que gostam de falar, sei lá, canais de psicologia, esse tipo de coisa. Trazer esse assunto para dentro do canal justamente para meio que chamar a atenção também de uma galera que está ali navegando no YouTube. Mas, de novo, criadores que não estão no universo de filme. Total. Que acham essa oportunidade de fazer uma análise meio diferente e tal. Então, isso é super bacana, porque isso não fica só restrito à análise do filme, à análise do estúdio Disney, ele começa a expandir um pouco para outros tipos de análise, outros tipos de conteúdo, né? A gente já falou de maquiagem, a galera dublando,
Tem também a galera que entra no YouTube para fazer um boneco de massinha. Que Nossa. isso, na verdade, acontece com qualquer coisa da cultura pop. Qualquer coisa da cultura pop. Cara, outro dia eu entrei num carro por aplicativo e aí tinha pendurado, assim, uma ansiedadezinha de pano Fantástico. da motorista. E aí eu falei, gente, que fofinha, ansiedade de pano ela é. Eu fiz pra minha filha, pra explicar pra ela os sentimentos depois que a gente fez o filme e decidi pendurar aqui porque muita gente estressada, né, que a gente pega no dia a dia. Aí eu achei que ia ser too much, mas eu quase pedi pra ela, posso levar pra casa? Mas que linda! Tomara que fique aí o dia inteiro. Se você falasse, ela falar, entra no YouTube, tem um tutorial ela lá. Poderia, foi quase isso. Entra no YouTube, me ensina a fazer a bonequinha de pano, mas eu queria ter levado pra casa e não levei. Mas enfim, tudo que é fenômeno pop vira boneco. Não, total. Qualquer coisa que bomba na cultura pop, digita lá crochê, que você vai achar. Massinha. Você vai achar. Casé de massinha. Será que dá pra fazer um brasileirão de massinha? Brasileirão de massinha com todos os times. Fica aí o desafio, né, pros criadores que estão assistindo esse vídeo. Porque eu mesma não sou capaz. Eu não tenho habilidades manuais. Eu não tenho zero habilidade. Eu falo que se eu tivesse de novo na escola, eu não ia saber colar feijãozinho, essas coisas. Zero habilidades manuais. Uma pena. Uma pena, né? A gente faz o que a gente sabe, o que a gente sabe é assistir vídeo do YouTube. Exato. Então, é isso. É isso, cada qual gente. Seu cada qual. Exatamente. Vai seguindo aqui com os Trending Topics. Acho que um outro Trending Topic, e aí acho que é mais pro lado jornalístico, é o lance da cobertura jornalística em torno das eleições municipais e até eleições presidenciais dos Estados Unidos que bombaram dentro do YouTube. Super. E até desse tipo de conteúdo eu vi muito entretenimento sendo criado, eu acho muito legal. É um assunto seríssimo, é um assunto importante que faz parte da vida de todo brasileiro, mas nem todo mundo, né? Algumas pessoas são mais engajadas, outras menos. E você conseguir acessar esse tópico através de comédia, através do jornalismo, é muito interessante, assim, sabe? Porque você vai formando a sua opinião sobre aquilo e o seu conhecimento. E esse foi um ano muito importante, né? Para as eleições dentro do YouTube e para o YouTube dentro das eleições. Cara, me perdi. A gente teve as lives, né? De debates que foram importantíssimas. Todas as lives. Das principais capitais. Isso democratiza de uma forma absurda o acesso, assim. Eu assisti todos no YouTube. Isso é legal porque, assim, se a pessoa não conseguiu assistir ao vivo, tinha ali o on demand, tinha a galera de jornalismo, dos canais de jornalismo, fazendo cortes específicos do debate. Então, isso foi super legal. E aí, como eu falei, também teve as eleições americanas que, por incrível que pareça, sim, foi um assunto bem importante no YouTube aqui no Brasil, porque a gente sabe o que acontece lá fora, tem algum impacto direto ou indireto aqui. E o brasileiro entrou no YouTube para entender como funciona a eleição. E é engraçado, né? Assim, olhando para o passado, eu lembro de ver, acho que foi em 2020, na última eleição, o brasileiro também entrando no YouTube para descobrir como funciona a complexa eleição norte-americana. E esse ano, novamente, foi super interessante, não só canais de notícia, mas também diversos criadores de história política explicando de uma maneira didática como que funciona e tal. E depois, na eleição, toda a cobertura de votos, a galera como estava indo votar. Então, teve diversos canais dentro, né, do YouTube acompanhando de perto canais de criadores brasileiros aqui no Brasil, mas também criadores brasileiros lá fora. Sim. Então, acho que é super importante esse lado jornalístico dentro do YouTube. Sim, e eu acho que uma coisa que me chamou a atenção esse ano também foram os candidatos brasileiros reativando seus canais e postando conteúdo, que eu acho que é uma das formas mais próximas que você tem para ficar com o seu eleitorado, sabe? Então, criar esse canal e criar esse canal de comunicação mesmo com as pessoas que te seguem é super importante. E esse ano aconteceu bastante, assim. Bastante. Vereadores e candidatos à prefeitura reativando seus canais e falando com o público de uma forma diferente. Teve até candidato entrando em algumas tendências. Teve candidato entrando em tendência, não diremos quem, mas tiveram, corretos. Candidato entrando em tendência. Então, foi um tópico muito importante. É um tópico da sociedade, né, gente? Um dos mais importantes que a gente tem. Então, dentro do YouTube, isso se refletiu dessa forma. Se refletiu.
E aí, para fechar, pelo menos nessa parte do podcast, tem um dos tópicos que todo mundo grudou na TV para assistir durante 15 dias, praticamente, que foram os Jogos Olímpicos em Paris. A gente teve, obviamente, sucesso e toda a cobertura e transmissão do Cazé TV acontecendo dentro da plataforma, dentro do YouTube, que tem um fator que eu acho muito legal, que é democratizar o acesso. Sim. Eu acho isso foi super legal. Quem não tinha acesso às Olimpíadas, ou acesso, às vezes, até algumas modalidades que não são transmitidas na TV, a Cazé cobriu, e cobriu de forma magistral. Para mim, o grande ápice da Cazé na cobertura das Olimpíadas é a proximidade da narração com o público final. Acho isso fantástico. Isso foi fantástico. Eu me sentia conversando mesmo com alguém. Gente, Ouro, da Rebeca Andrade. Eu tava lá. É fantástico. E eu tenho uma curiosidade para trazer aqui pro podcast. Você sabe mais ou menos quantas visualizações só no Brasil teve de Olimpíadas no geral? E aí juntando... Tudo. Cazé e outros canais que cobriram. Olimpíadas. Mais de 1 bilhão de visualizações. Só no Brasil? Só no Brasil. É incrível como chega a eventos esportivos, o brasileiro gruda para torcer para os atletas, acompanhar de perto. A gente mesmo, trabalhando, era um olho no trabalho, outro olho assistindo uma modalidade, o celular na outra modalidade. E era um horáriozinho ali de manhã, né? Eu já acordava, o que tem pra gente ver hoje, pra gente levantar feliz. Realmente foi incrível, assim. O tempo inteiro que eu vi Olimpíadas na Cazé TV, eu sempre pensava, cara, estou fazendo história. Assim, acho que fez história, teve milhões e milhões de visualizações. Acho que tem vídeo ali com mais de 15 milhões de visualizações no On Demand. É incrível, de fato, a cobertura que aconteceu. E é isso. A gente sabe que a gente tem conversado muito sobre esportes dentro do YouTube. A gente já falou um pouco aqui antes de Brasileirão. Agora tem esse tópico de Jogos Olímpicos, que foi super legal, de novo, de acompanhar ao vivo dentro do YouTube, mas também acessar os melhores momentos, ver os cortes em formato shorts, que foi bem bacana também, bastante explorado, não só pelo Cazé, mas por outras pessoas que estavam ali cobrindo ou na torcida e tal. Os memes gerados, se tem conteúdo ao vivo, tem meme. Se tem conteúdo ao vivo, tem meme, tem polêmica. Será que a gente vai virar meme? Caraca, meu sonho é virar boneco, gente. Pronto, falei. Virar figurinha, meu sonho é virar um boneco de massinha. mensagem, eu já tô feliz. Meu sonho também. Tô descobrindo vários novos sonhos aqui com esse episódio. E aí, assim, aproveitando, um dos que eu falei que a gente ia ter um convidado, eu acho que para até falar qual foi a experiência dele, a gente pode revelar o convidado? Posso falar só uma coisa antes? Que é um outro aspecto. Gente, então, a lista completa, vocês veem, o link tá aqui na descrição. Mas só antes da gente chamar, eu queria falar uma coisa de shorts. Porque eu trabalho em shorts, né, gente? Lembrei, verdade. Eu sou gerente de tendências de YouTube Shorts. Então, eu amo muito esse aspecto da plataforma. Mas é uma outra coisa que a gente vai lançar também, que é uma narrativa das tendências de final de ano, de coisas que a gente observou que daqui a pouco vão virar números gigantes, né? Na verdade, acho que já tá virando. Já está virando. Mas é muito falando sobre criadores migrando para o mundo da música. Nossa narrativa de shorts acabou e de YouTube ficou bem em cima, né? Sim. De música. Acho que todo mundo já foi impactado, seja pela thumbnail, seja por alguém que compartilhou a música. A gente teve, por exemplo, a Emily Vick com o hit Chiclete. Passou já dos 60 milhões de views. Kisha e Mini com todos os lançamentos, tic-tac, passinho do mexicano. Então, de fato, a gente tem visto. E começou, eu diria, um pouco... não devagar não seria a palavra, mas... Timidamente ano passado, mas acho que esse ano a gente viu esses criadores que são enormes dentro do YouTube. Como a gente já citou, por exemplo, a Emily Vick é um caso... migrando e produzindo música e não parando só no videoclipe, né?
Exato. Indo para shorts. Exato, indo Criando para tendências. shorts. Levando a comunidade que eles já construíram dentro do YouTube para fazer outras coisas. Eu acho muito interessante o quanto o YouTube te permite explorar vários lados artísticos que você tenha, sabe? De fato, não ficar focado em uma coisa. Então, ficou muito marcante esse ano alguns criadores de conteúdo migrando para o mundo da música e migrando para outros mundos diferentes. Legal. Mas o famoso vem aí. E uma outra coisa que eu queria falar, muito rápido também, início de vídeo curto, a gente percebia que era muito baseado em dança e lip sync, né? E Por isso dublagem, que eu nunca assim. fiz vídeo curto. Eu não sei dançar. Você nunca fez um vídeo curto? Ah, então, você nunca tinha feito, você não sabia dançar. Eu também não, mas eu sabia dublar. Aí eu dublava. Pra estar dentro, né, dos negócios. E aí, a gente tem visto que o conteúdo tem migrado de forma brilhante para os pontos de vista, né? Os famosos POVs. Demais. Que é uma forma das pessoas entrarem no que é tendência do YouTube e aproveitarem uma música, uma temática e usar aquilo para o seu próprio ponto de vista, né? O que é genial. Então, adequar aquilo ao seu canal, à sua linguagem e não necessariamente reproduzir uma coisa que já está sendo feita. Não, total. E é isso que você falou. A pessoa não... Né, ela cria do jeito dela, o POV. Ela não precisa ser um expert para entrar, às vezes, Ela só precisa em alguma viver. tendência. Ela só precisa ter ali uma coisa acontecendo. Ela tá viva e um celular. E um celular. Aí ela escreve POV, aconteceu alguma coisa comigo. Quando você vê um monte de gente se relaciona com aquilo, que é incrível. Sim. Isso, pra mim, às vezes eu fico vendo uns conteúdos e, cara, eu realmente achei que só eu passava por isso. Mas nada é individual, né? Mas bem lembrado, bacana que você trouxe esse assunto do POV e dos criadores entrando no mercado musical. E aí, de novo, quem quiser ler o relatório completo, principalmente essa parte, link aqui na descrição, que tá bem legal, esse report sobre como os criadores estão se adaptando e como as músicas estão entrando em trends de POV. E agora sim, convidado, né? A gente pode. Rufem os tambores, apresenta aí. Porque o Bruno é especialista em esporte, né, gente? Dentro eu preciso falar. Dentro Entusiasta. Entusiasta. Mari, a gente pode chamar o nosso convidado. Sim. Que, ó, é fantástico. Vou chamar aqui Luizito de Freitas, Luiz Freitas, da Cazé TV. Por favor, Luiz, venha. E aí? Valeu, prazer, tudo Luiz. Bem? E aí, Mário, tudo bem? Pô, que honra, hein? Que prazer estar aqui com vocês. Maravilhoso. Bora Incrível falar ter você aqui. Só para não deixar esfriar um pouco, Luiz, lance de Jogos Olímpicos. É isso, cara, como... Porque, assim, os Jogos Olímpicos, acho que é a competição master que traz, talvez, o esporte que você nunca imaginou que você fosse... ou narrar, ou assistir, ou fazer algum tipo de cobertura. Assim, conta pra gente como foi o momento de Jogos Olímpicos. Não só dentro da Cazé TV, mas também para você, como pessoa e profissional. Bom, primeiro, agradecer o convite de vocês para estar aqui, agradecer a galera, né? Primeiro que sempre foi um sonho, tá? Honestamente, eu sempre vivi, marquei minha vida quase a cada 2 anos, né? Por conta de Copa do Mundo e Olimpíadas, mas a cada 4... especificamente nos Jogos Olímpicos, eu estava sempre muito marcado. Foi uma coisa que acho que muito cedo eu me conectei. Então, eu tenho lembranças de estar saindo para o colégio às 6 horas da manhã, parado para ver as Olimpíadas em Sydney e falar, não vou sair agora, não quero saber. Quantos anos você tinha? Eu tinha 10, 12 anos. Certíssimo. Eu não vou para o colégio enquanto não terminar essa prova. O 4 por 100. Então, é prata, Luiz, fica marcado. Eu quase fiz isso profissionalmente. Então, não vou exato. trabalhar. Exato. Mas eu acho que pessoalmente, eu sempre tive esse sonho. E eu acho que, a partir do instante que eu virei comunicador, a certeza que um dia eu teria essa oportunidade. Legal. Então, a minha preparação, e eu falo muito disso, a preparação de um narrador, ela não começa semanas antes de um evento. Ela começa na minha vida. A minha vida, ela me preparou, e a vida de qualquer um prepara as pessoas para que elas estejam onde elas estão. Então, eu usar muito disso e deixar muito isso transparecer dessa nossa essência, do porquê que a gente está fazendo aquilo dali. E aí, olhando para o que foi a cobertura na Cazé TV, assim, tudo muito rápido. A gente está comemorando 2 anos de existência agora, nesse final de ano. Começamos na Copa do Mundo. Então, assim, quando eu soube que nós transmitiríamos, é um desafio muito grande. Acho que até trazendo aqui algumas curiosidades, né, para entrar no tema. Trending Topics e Por tudo favor. mais. E o que eu percebi, né? Acho que tudo isso está suportado por dados, que tem, assim como tem no YouTube, também tem um time lá dentro que fica analisando as tendências e os dados. Eles podem falar muito melhor do que eu, mas eu acho que a gente alcançou um público
diferente do que a gente já vinha alcançando. Eu acho que isso foi muito legal, porque imaginar que a gente já era um canal, sei lá, de 14 milhões de inscritos, 15 milhões de inscritos, e em 15 dias você ganhar mais 2 milhões e meio, 2 milhões, é porque você atingiu um público diferente, Sim. né? E que, de repente, não consome futebol ou que é um eventual espectador de esporte que veio nas Olimpíadas porque tem, né, por óbvio, aí um interesse muito grande das pessoas. Então, foi saber usar um pouquinho desse chamariz, dessa competição maravilhosa. O nosso desafio, ele foi muito claro desde o dia 1. O que a gente queria fazer com as Olimpíadas? A gente não queria os Jogos Olímpicos para dar ótimos resultados apenas. Isso também. Mas a gente queria usar do poder que a gente tem, que a gente sabe que a gente tem, da plataforma que a gente está aqui no YouTube, para poder amplificar o esporte, poder realmente dar luz e ajudar, dentro da nossa possibilidade, a transformar o esporte no Brasil. Acho que essa é a nossa grande missão, sabe? E acho que a gente conseguiu isso com os mutirões que a gente fez para os atletas, que é um negócio... Foi muito legal. Muito diferente e que é aquilo que a gente fala, a gente dá um start, mas depois que ele ganha a internet, ele vira do público, ele vira um carinho do público com o atleta. Então, esse era o nosso desafio. Pô, e é difícil pra caramba, tá? Pô, é difícil você saber, assim, você saber do peso que você tem e conseguir efetivamente fazer, porque só transmitir não seria suficiente pra gente. Teria que ser transmitir, lógico, sempre do nosso jeito, de uma forma, como vocês até falaram antes, de estarmos aqui sentados nós, por acaso eu sou um narrador e eu vou narrar. E você vai ser uma torcedora e você vai torcer. É muito difícil. Sacou, Mari? Então, porque assim... isso tem o lado pessoal forte, né? De quando você está assistindo um jogo. E um lado profissional, você está ali para trabalhar. Como é que você equilibra isso? Assim? Eu acho que você vai realmente ali tentando colocar um pouquinho dos dois. Porque eu sou narrador, ou estou narrador, mas eu sou torcedor. Antes de ser narrador, eu era torcedor. Verdade. Eu já era torcedor e continuo sendo, não vou deixar de ser nunca. Então, eu tento, na minha linguagem, na forma de transmitir um evento, levar essa realidade. Até, às vezes, deixando claro para o espectador esse conflito que eu estou vivendo. Legal. É emocional, Eu estou né? torcendo e, ao mesmo tempo, eu estou tendo que dar para vocês a noção exata do que está acontecendo. Pô, a minha torcida, ela queria muito que isso acontecesse. Mas os meus olhos e o meu conhecimento da modalidade, eles me indicam que não vai acontecer aquilo que a gente quer. Sabe? Você vai usando isso na hora de se comunicar e tentar fazer da forma mais transparente possível. Acho que a grande marca que a gente tem lá é essa transparência. Essa... Não que os outros não sejam honestos, todos são honestos, mas eu digo assim, na honestidade dessa nossa transparência com o nosso sentimento e com o sentimento do público também. Não, sim. E assim, eu acompanhei muito, né, obviamente, os grandes feitos do Brasil nos Jogos Olímpicos, as narrações de medalha de ouro, a final do futebol feminino e tal. Mas o que me marcou muito as Olimpíadas foi aquele lance do vôlei de praia, que marcou, acho que a Cazé TV inteira. Que, tipo assim, foi o lado torcedor Brasil. Afinal... A final contra o Canadá, porque, assim, em determinado momento, estávamos na transmissão. Eu, Cazé, Alisson Mamute e a Bruna Delto estava lá na reportagem. Tinha mais alguém agora, pô, desculpa, porque a Beli Soares, se eu não estou enganado, era a Beli Soares, mas enfim. Cara, o Mamute tem 2,2 metros. O cara é campo, o cara tem 2 medalhas olímpicas. O cara ganhou tudo que ele pode ganhar no vôlei de praia. E ele dava umas porradas na mesa assim, ó. E eu já tava na adrenalina máxima. Ele falou assim, para que você vai me matar do coração. Eu falei, cara, o que você quer que eu faça? Eu vou jogar mais adrenalina. E o que chamou a atenção foi porque é genuíno. Que, assim, que acho que... E foi isso que a gente percebeu. Rendeu shorts e rendeu cortes e tudo mais. Foi um momento que tem uma discussão na rede. E assim... O Mamute, é isso, encara! E eu toquei, é isso, cara. Uma final olímpica não é pra hora de não. Meu irmão, desculpa. Ali o que eu queria era que ele metesse o dedo na cara e falasse assim: segura tua onda que tu tá o jogo inteiro comemorando, olhando na cara, e quando eu faço, você vai ficar braba. Então, assim, eu acho que isso era como a gente estava sentindo, não foi forçado, não foi nada, foi natural, foi genuíno, entendeu? Eu diria, acho que todos os brasileiros estavam sentindo. Não, todos. Eu lembro eu sentada no sofá super inflamada, assim, é isso mesmo. E assim, às vezes tem que controlar até a emoção, porque a gente vai ficando tão nervoso, assim, aqui, tão... Sim. Aquilo vai... Pô, assim, eu te falo que às vezes meu coração tá batendo varado, imagina. sabe? Assim,
Porque eu tô Podia usar torcendo um muito. relógio, né? Pra saber de batimento. Aquela nada a ver com nada. Mas Eu podia fiz saber uma os vez batimentos uma do ação publicitária que a gente fez um cálculo lá, que era... Cara, eu sei que é muito mais do que quando eu corro na esteira. Então, foi... Nossa, Passou a no frequência- teste do coração. Isso, a frequência cardíaca, ela vai muito no alto, né? Então, assim, eu Imagina. saio suado, são às vezes 3, 4 horas. Imagina. Depende, 5, 6, 8 Adrenalina, horas de né? transmissão, dependendo do evento. Então, assim, é muita adrenalina. Cara, imagina. Continuando em Olimpíadas, mas agora indo muito pro lado pessoal, eu vi aqui, um passarinho me contou, que você tem um parente que disputou a Olimpíada do Rio. Exato. Cara, Assim, vou falar. se puder, assim, imagino, olhando agora, 8 anos, né? Depois, 8 anos? Foi, 8 anos, né? 2016. Cara, o Luiz narrando aquilo, Eu ia morrer. você ia morrer? Eu ia morrer. Eu até, só de falar, eu me emociono, porque assim, a minha prima, Flávia Oliveira, ela foi ciclista profissional, a vida dela, não vou dizer inteira, porque ela descobriu o ciclismo tarde, ali com uns 23, 24 anos. Mas ela sempre foi atleta. E ver que, basicamente, como é no esporte no Brasil, quando a gente fala da nossa missão de transformar, a gente sabe que o atleta vive sozinho. Sim. Ainda mais uma atleta, vai viver ainda mais sozinha. Dentro de um sistema, ainda mais nas confederações de menor visibilidade, que realmente não deveriam existir e que eles não servem para dar suporte à modalidade e o crescimento dos atletas. Eles servem para interesses pessoais. A gente viu isso Sim. muitas vezes. Sim. Eu não estou fazendo acusação, só estou trazendo, Acusou. tô trazendo um cenário que, Sim. que ele é comum É a claro, várias outras. é Total. aberto, né? Então, assim, vê-la disputando as Olimpíadas em casa, depois dela ter sido, ou não ter sido chamada para disputar as Olimpíadas em Londres, que a vaga era dela. Ela obteve os pontos necessários para convocar, só que, como funciona, os pontos não eram da atleta, os pontos são da nação. Então, alguém... Não é a escolha do melhor, não é a melhor brasileira que será escolhida, por outro motivo. Então, assim, vê-la participando dos Jogos Olímpicos no Rio, num trajeto que ela conhecia muito bem e que ela... Tem de casa, no porque- quintal, né? exatamente, Lindo, que a minha prima ela teve que morar, ela vive a vida nos Estados Unidos há anos, vive nos Estados Unidos e Europa há anos, que é onde você tem um ciclismo mais recurso, né? forte. E vê-la aqui no Rio, eu sabia, eu tinha dentro do meu coração que ela tinha uma chance de ganhar uma medalha, que seria histórica. E eu falava para as pessoas, olha, beleza, eu acredito. E eu não conseguia Você perguntou como seria. Uma prova de 3 horas e tanto. Eu não sei como... Eu acho que quando eu estou envolvido na transmissão, eu tô um pouco mais, assim... Eu estou tão concentrado no meu trabalho que acho que as emoções, elas surgem naturalmente, mas elas são mais bem administradas do que eu estou quando estou apenas torcedor. E, cara, eu fiquei vendo a prova. Quando ela saiu no pelotão, eu falei, porra, vou falar pra minha mulher, Paula, dá pra ela medalhar. Aí eu começava a passar mal, eu não aguentava. Fui pra Copacabana. Cheguei em Copacabana, ficava no telão, a prova, faltava 40 minutos, 1 hora pra prova terminar. Parecia ela no telão, as pessoas aplaudiam, eu chorava igual uma criança. Pô, imagina. E ela ficou, no final das contas, muito próxima de ganhar uma medalha. Ficou na 7ª posição, que é a maior da história do Brasil. Ficou a 20 segundos da medalha. Imagina uma prova de 3 horas e tanto, você ficar a 20 segundos da medalha. E foi um baita de um resultado, foi um momento assim... E tem um vídeo que até hoje tá nos shorts, tá em todos os cortes, que é eu falando com ela depois da prova. Demais. E que, até hoje roda, né? Em todos, assim, volta e meia eu sou marcado. Olha, esse vídeo aí tá lá nos Estados Unidos, esse vídeo tá na Austrália, esse vídeo tá botaram legenda de todas as línguas possíveis. Mas foi maravilhoso. Eu acho que ali foi também uma realização de um sonho familiar de todos nós, de vê-la alcançando esse lugar. Demais. E de efetivamente consolidar uma vida que, familiarmente falando, sempre foi sempre não necessariamente dedicada ao esporte, mas ela sempre teve o esporte como o ponto de conexão entre os primos, entre os irmãos, entre os pais, entre os tios. Então, assim, acho que assim, o esporte ele é uma parte fundamental na minha vida e da vida da minha família, da construção da nossa família. Total. Acho que o esporte faz parte da sociedade, principalmente aqui no Sim. Brasil, né? E lindo que você faz falou amigos, inimigos. sobre essa conexão, porque não tem jeito, é uma conexão muito forte. Mais forte do que muitos, assim, quando isso te une. E aí, até trazendo para o nosso universo, na criação, eu acho que é isso que a gente coloca para fora quando a gente faz qualquer conteúdo. Eu estava ouvindo e vendo vocês falando sobre conteúdos que, por exemplo, eu não conheço. Alguns animes, alguns negócios, que eu não tenho conhecimento, mas
como que se eu fosse falar desse tema, né? Se eu vivesse esse tema, como eu traria isso para o meu conteúdo? Eu acho que esse é o ponto de interrogação que fica na cabeça de todos os produtores de conteúdo, né? Como você personificando aquilo que você é na hora de produzir o seu conteúdo, como você vai atingir o seu público, né? Se conectar com o seu público. Exato. E você ficou 13 anos no esporte interativo, TNT. Tenho essa curiosidade para saber o que te chamou a atenção para ir trabalhar na Cazé, que não era Cazé TV, era um projeto. Era um projeto. E como é que foi essa transição, assim? O que te chamou a atenção que você falou, eu vou entrar nessa? Então, assim, quando eu trabalhava na TNT, a gente sempre teve a liberdade de produzir nosso conteúdo também, diferente de algumas outras emissoras, de produzir nosso conteúdo, de ter a construção do nosso público nas mídias digitais. Não só nas plataformas de fotos, de vídeos antigamente, como Facebook, Instagram, mas também no YouTube. Também de construir o nosso próprio público e a nossa própria comunidade. Isso sempre foi encorajado, inclusive. Então, eu mergulhei mais nesse universo nos anos anteriores, no ano e meio anterior à minha saída, já um pouco dentro da pandemia. Foi quando eu, por exemplo, criei meu canal no YouTube, foi quando eu comecei a ter um contato mais direto com cortes, com lives, também já vindo também um pouco na esteira do Cazé, vendo o que ele estava fazendo em outras plataformas e trazendo para o YouTube. E a ideia lá atrás, o que me seduziu, obviamente, assim, em começar o projeto, é você saber que você tem uma Copa do Mundo para narrar e que, cercado de pessoas que eu já conhecia, que as pessoas com quem eu trabalhei durante 13, quase 14 anos no Esporte Interativo, depois TNT Esporte, também estavam envolvidas nesse projeto. Isso me deu uma segurança muito grande de que, independentemente de termos um canal como uma Cazé TV ou não, a gente poderia construir caminhos que fossem muito, muito relevantes para mim, olhando especificamente para mim, dentro das plataformas já existentes e das futuras que viriam. Então, a ideia era muito de eu assim, fortalecer a minha imagem como publisher, tá? Coisa que depois, no meio do caminho, a gente até mudou, porque com o fenômeno que virou a Cazé TV, eu acho que o que fazia mais sentido para o meu projeto era, ao invés de eu ficar construindo tijolinho, pegar uma casa que já estava construída e a partir dali fortalecer a minha relação com o meu público. Então, foi muito nessa pegada de acreditar nas pessoas que estavam ali, acreditar no tamanho do projeto que a gente poderia construir ao lado do Casimiro, do Cazé também. Sim. E em paralelo, então, tanto o projeto... E aí a gente pode hoje, entre aspas, simplificar e chamar em Cazé TV. Então, vamos lá, tanto no projeto ao lado do Cazé, que seria e depois se transformou na Cazé TV, como também nos meus projetos pessoais, entendeu? Eu acho que essa combinação, ela me fez dar esse salto de confiança num projeto que ele ainda... que a gente ajudaria a construir, que ele não estava construído, então ele seria construído ainda, entendeu? Pô, não, bem legal. E aí, assim, uma pergunta, uma dúvida grande. Cara, como a gente teve aí Olimpíadas, você cobrindo várias modalidades, mas a gente vê na Cazé também, não só Olimpíadas, mas a gente vê você na NFL, narrando outras... Eu botei a camisa aqui para comemorar o jogo. Sou apaixonada por NFL também, pena que meu time tá... Qual é o seu time? Giants. Tá mal. Narrei, tá mal. Tá mal. Tá mal. Parou no tempo, lá em 2012. Mas, cara, como que é essa preparação? Porque, assim, uma coisa a gente sabe, principalmente aqui no Brasil, né? Você cresce sendo impactado por futebol, então o futebol é o esporte mais popular do Brasil e do mundo, mas aqui no Brasil a gente sabe que o espaço para outras modalidades é bem difícil. E aí, quando você cai ali para narrar, seja os Jogos Olímpicos ou essas outras modalidades, seja o campeonato de surf, NFL, cara, a preparação que você faz para isso? Assim, é gigantesca. Eu, por acaso, eu acho que eu sabia, desde os meus primeiros anos de vida, que eu ia trabalhar com isso. Tá? Honestamente. Eu, por muito tempo, não admiti nem para mim mesmo. Talvez eu só tenha admitido para mim que eu queria ser narrador com 20 anos. Mas eu sabia, no meu íntimo, que era com isso que eu queria... Ou disso que eu queria viver. Então, eu volto só um pouquinho para lembrar, tipo, em 2005, eu vendo 2004, mas em 2005 vendo meus primeiros jogos de NFL. Em 2006, já partindo dali, vendo basicamente todas as temporadas. Ali eu já comecei a me
preparar meio que inconscientemente para o que eu poderia fazer. Sim. Então, essa é uma, vou chamar de bagagem, mas essa é uma, assim, sabe, um lastro que eu acho que ele pode ser construído com muito estudo no dia a dia, Sim. mas que eu acabei encurtando porque eu já estava vivendo esse universo. Então, para mim, fazer NFL, assim, naquele momento, não é um super desafio, honestamente, porque eu já tinha feito 6 temporadas antes no esporte interativo e já tinha vivido, antes das 6 temporadas que eu tinha feito, várias. Mas é um estudo gigantesco para você poder trazer uma atualização, poder estar mais... Eu costumo dizer, o torcedor, no caso do futebol, ele está sempre mais bem informado, ele sempre sabe Sim. mais do seu time Sim. do que um comunicador. Porque o torcedor, ele vive aquilo dali 24 horas por dia. No caso dos esportes americanos, dos esportes olímpicos, a gente tem uma obrigação muito maior de aportar o conteúdo, porque não é algo trivial. Sim. Não é algo que a pessoa esteja consumindo no dia a dia dela. Então, a gente tem, assim, eu fico muito mais tempo me preparando do que fico no ar fazendo a transmissão. Mas muito mais. Isso é Sim. batata. Qualquer transmissão eu fico mais tempo fora do que dentro. E eu descarto uma série de informações. Eu quero ter informação para não precisar usar. Sabe? Porque até porque a minha grande... A informação, ela é... Eu costumo dizer que ela é o ponto base. Sabe? Você parte dali. Você não tem como fazer uma transmissão esportiva sem ter informação. Sim. Sem se preparar, sem conhecer as regras, sem conhecer os jogadores. Beleza. Isso aí, gente, é que demora tempo pra caramba, mas isso você fez a cama, sabe? Você montou ali. Agora, dali pra cima, você vai criar. Você vai contar as histórias, você vai buscar o ângulo que você gosta de dar. E o meu ângulo, especificamente, o que eu acho que o esporte, ele é emoção. Total. Acima de tudo, ele é conexão com o público. Então, eu privilegio, tá? Assim, eu não... Nada é artificial, eu não simulo, mas eu privilegio entre poder dar um tom a mais, de uma emoção maior neste momento, do que dar uma informação que ela não é 100% essencial, sabe? Que ela seja fundamental, eu prefiro ir por este caminho da emoção. Esse é o jeito que eu enxergo, Sim. tá? Tem gente que pode... Pô, mas beleza, não vou dar tanto ênfase nessa emoção aqui, porque eu prefiro dar ênfase nessa informação. Beleza, tá tudo bem. Acho que cada um vai construindo a linguagem da maneira que preferir, que acreditar. E eu me vejo muito, né? Sim. O YouTube me dá essa facilidade também. Não, e Eu me assisto o tempo inteiro. A segurança para você conseguir dar essa emoção vem da informação, não tem jeito. Você Exatamente. tá seguro o suficiente, eu sei, então eu tenho Exato. essa habilidade de... Exato. E aí você escolhe o que você vai entregar para o público naquele momento. Na verdade, reage, né? Sim. É uma coisa muito natural. Eu narrava jogo desde sempre. Então, assim, desde sempre mesmo, desde 10 anos, 8 anos, 9 anos, 11 anos. Então, assim, é muito natural. As reações que eu tenho hoje, às vezes eu falo assim, caramba, eu fazia isso quando eu tinha Pô, muito legal. 13 anos de idade, cara. Muito Sabe? legal. Algumas coisas assim, que são interessantes. E como é que você lida com o público no YouTube? O que eu acho mais legal de assistir são os comentários, quando a gente vê ao vivo. Eu queria entender se você incorporou já algum comentário de público ao seu trabalho, como é para você ter essa interação tão direta com o público que te assiste. Eu vou separar um pouquinho entre vamos dizer assim, o público das transmissões ao vivo, que é um canhão, que é um negócio assim, cavalar. Não, feed ali de comentário. Que é um negócio cavalar, assim. Pô, imagina você fazer uma transmissão como a gente fez, né, na Copa do Mundo, para 8 milhões de aparelhos conectados. Porra. Assim, você consegue, você vê, você pega algum termômetro. Eu gosto muito de usar, assim, tem situações que a gente... Eu quero saber a opinião do público, né? Várias vezes. Porra, então... Foi pênalti ou não foi, né? Cara, você manda essa pergunta, você tem a resposta. Talvez você nem precisasse mandar a pergunta, porque a galera já está ali opinando. Mas você recebe um termômetro que é uma... Porque, cara, desculpa, futebol todo mundo tem opinião, sabe? As coisas... Todo mundo é técnico. Aliás, não é só futebol, né? Todo mundo tem opinião sobre tudo. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Então, você ali, E às vezes é um choque de realidade, né? Às vezes você está acreditando que é uma coisa, você vê o público... que você não pode achar que o público é ignorante e descartar o público. Sim. Pelo contrário, é super valioso. Então, você olha ali e fala assim, cara, tá todo mundo falando que foi pênalti. Pô, mas será que foi mesmo? Pô, tava convicto de que não era. Às vezes você mantém a sua convicção, às vezes você fala assim, pô,
E aí, cara? Será? Você traz essa... E você traz isso de maneira muito honesta, né? Sim. Pô, vocês estão falando tanto, vocês estão me deixando em dúvida, hein? Pô, não é possível que eu só... Pô, tem 8 milhões de pessoas aqui falando A, eu tô falando B. Exato. Exato. Eu sou o gênio ou como é que funciona? Então, assim, eu acho que isso... E a gente incorpora direto, assim, comentários que nos agregam em como a gente vai caminhar a sequência da transmissão, ou até mesmo só dar um sparklezinho, só dar um brilhinho e tal, beleza? E eu separo um pouco do que é o comentário do meu canal. Do seu canal, sim. Porque aí você tem um público que é muito... Ele é um público meu, uma comunidade que é muito própria, Você né? tem mais o controle ali. E que ela se comporta de maneira diferente. Ela é eu acho que isso, cada vez mais... Eu acho que essa é a grande... Em algum momento, né? Os comentários no YouTube, eles eram considerados... é muito tóxico. E realmente é. Sim. Dependendo... E quanto maior a audiência, mais você pode estar dentro desse caminho. Mas quando você tem a sua comunidade, é uma coisa maravilhosa essa autorregulação que a comunidade própria faz, sabe? De falar, esse aqui não é o espaço para esse tipo de comentário. Pô, isso para um criador de conteúdo é maravilhoso. Mas eu acho que você tem eu tenho, ainda bem, uma ótima aceitação na Cazé TV e em vários outros lugares, mas quando é dentro do meu canal, é quase como um... Porra, é uma coisa muito menos agressiva, muito mais, caraca, muito mais incentivadora no sentido de Sim. tapa nas costas, sabe? Sim. Pô, Luizinho, é isso, do cacete, maneiro demais. É menos crítica Sim. por si só. Por mais que a gente gere debate, hoje eu faço, basicamente, no meu canal, conteúdo para gerar discussão dentro do esporte. E são vídeos curtos, 10, 12... Curtos não de 1 minuto, né? Que é super curto. Mas de 10, 12 minutos, para poder gerar um debate em determinado assunto que eu acho relevante. Como você falou, lá no comecinho do podcast, pegando o timing. Sim. Pegando o timing dos acontecimentos. Porque as pessoas, a sensação que elas vão ao encontro dos criadores no momento grande. Então, até para trabalhar com marcas é um desafio. Tento sempre com o meu time. Eu estou entrando em vários assuntos aqui, tá? Quando você quiser me contar, por favor. Tô só pegando. Agora você falou de marcas, é outra coisa super importante, porque é outra forma de desenvolver a sua imagem também. Lógico. Como assim, criador. Eu sempre falo, eu quero ter parceiros, né? Mais do que uma ação pontual aqui, eu quero ter parceiros. E o que eu busco com esses meus parceiros em qualquer plataforma? Alinhar qual é o speech, qual é o propósito desse nosso encontro, mas tentar ao máximo ter a liberdade para poder fazer as entregas no momento de maior relevância para o meu público, porque aí eu vou conseguir unir o meu conteúdo com a marca num momento de maior procura, de maior relevância. Exato. Porque senão, se eu tiver sempre que entregar um gelado, assim, uma coisa mais fria, eu não vou alcançar o resultado que eu quero. Exato. Mas tem marca que prefere, olha, não, prefiro que você faça 10 aprovações, aí tá bom, tudo bem. É um tipo de conteúdo diferente, É um tipo sabe? de conteúdo. Mas é realmente, quando você fala assim de ter o seu canal e a sua comunidade, só você conhece aquelas pessoas. Os projetos são muito diferentes e muito mais assertivos, porque, cara, você tá ali no seu meio. Eu sei que eles gostam, eu sei o que eles querem, eu sei como falar com aquelas pessoas sem assustar. Sim, mas até a construção desta minha comunidade, ela veio de maneira diferente. Então, assim, em algum momento, eu fazendo live, falando sobre vários assuntos diferentes que não só esporte, eu consegui criar uma base muito grande. Então. Só que eu sinto que hoje, por exemplo, por mais que eu tenha construído a minha base muito grande falando de aleatoriedades, vamos dizer assim, desde reagir a um vídeo das 10 maiores, ondas e embarcações no meio do Atlântico, que eu adoro, que, eu acho maneiro demais. É isso. Eu falo, como é que os caras têm coragem? Eu já tenho medo de altura, imagina de onda grande. Então, assim, tô fora. Depois ver lá só que eu percebo que as pessoas me procuram porque elas me veem como alguém que tem autoridade para falar de esporte. Então, já tem 1 ano e pouco que eu basicamente falo só de esporte no meu canal. Falo de outras coisas. Eu falo do que eu quiser, né? A maravilha do YouTube é essa, né, gente? Você fala. Se eu quiser falar de qualquer coisa. Se eu quiser abrir um vídeo e Reagir falar... ao ninho de João de Barro. É isso. Se eu quiser abrir um vídeo para falar assim, por exemplo, eu sou fanático em Gladiador. Eu já vi o filme 50 milhões de vezes. Tem agora o 2, eu ainda não vi. Se eu quiser gravar um vídeo para falar de Gladiador 2, eu vou gravar. Não vai dar resultado, querido? O algoritmo... Não interessa. Vai ter o público. É o meu canal, o público tá lá. Exatamente. E se não bombou, também não bombou, tá tudo bem. Problema de vocês. Eu vou fazer o quê? Eu vou o que eu quero fazer. Quero botar no mundo, né?
É isso. Cara, e falando assim em botar no mundo, não sei se você tem conhecimento ou se lembra, teve algum... Porque a gente sabe que, principalmente em transmissão ao vivo, aconteceu alguma coisa, 10 segundos depois está o corte ali, alguém compartilhando e tal. Tem alguma coisa que algum feito, alguma narração que você fala assim, cara, isso mudou minha carreira como narrador? Olha, eu acho que não. Honestamente, eu acho que não. Assim, eu sempre construí a minha carreira de maneira muito consciente, buscando chegar onde eu queria chegar, tá? Isso é muito claro para mim. Desde que eu tinha 21 anos, eu falei assim, eu entrei no Esporte Interativo para ser estagiário de produção, mas eu entrei e falei assim, eu quero narrar. Eu tentei através um reality show de narração, não fui escolhido, mas eu falei assim, eu quero narrar, sabe? Eu já fui escolhido, quando eu fui chamado para ser estagiário, eles já sabiam que eu queria narrar. Então, foi uma coisa que eu botei muito na minha cabeça. Assim, tem, lógico, narrações e momentos que marcam as pessoas e que marcam a minha carreira, mas que não necessariamente foram momentos transformadores, né? Pegando, assim, muito na semântica do que você colocou. Mas, outro dia, um cara me encontrou na rua e falou assim... Ele me deu um tapa nas costas e falou assim, tinha que ser você... o craque dessa geração. Quando ele falou, eu não entendi porra nenhuma, né? Assim, o que é isso? Aí ele falou assim, aí eu olhei, fiquei olhando pra cara dele comigo, assustado, né? Aí eu falei assim, porra, tua narração, porra, do gol do Neymar. Falei, é mesmo, pô, tem razão, cara. Mas na hora eu não me liguei, sabe? Então, assim, é uma coisa que marca... Marcou aquela pessoa, que tem outras, né? Que, pô... Incrível. Que a própria final da Copa, agora nas Olimpíadas, a Rebeca Andrade, não só da Rebeca, do vôlei também. Mas assim, eu sou um cara que eu costumo também dizer, eu acho que a gente está numa era, e eu sempre coloco isso porque é um tema polêmico e eu tenho uma visão hoje que eu posso mudar amanhã. Mas, por exemplo, sobre os bordões, né? Eu não sou um cara eu não sou um aficionado por bordões, não é uma coisa que me ganha, porque eu acho que o esporte ele é tão diferente na sua essência, Sim. Cada momento ele é tão único que é difícil você encaixotá-los dentro, mas eu não tô criticando quem faz, tá? Eu acho que é uma ótima maneira de você se posicionar, de você marcar teus bordão na cabeça do público, tem maravilhosos narradores com bordões, não é muito o meu estilo, então não é difícil alguém chegar a me identificar por uma fala, uma palavra, porque eu busco não repetir tanto. E é incrível você abraçar isso e isso que faz a diferença na sua narração. Entendeu? É como eu enxergo, tá tudo bem. E acho que o bordão também é aquilo, sai naturalmente. Natural, né? Ele sai natural. Mas ele sai uma primeira vez, aí na segunda ele já não é tão natural, né? Aí não é tão natural. Entendeu? Na terceira ele não é tão natural. Na quarta, claramente você tá e aí depois é difícil você sair disso. Exato. Mas não é um problema. Eu vejo diferente. Eu acho que eu não consigo ter... Eu não consigo nem seguir um roteiro de gol, né? Então, assim, cada gol é diferente. Tem gol que eu grito... emocional. Tem o gol do Messi na final da Copa, eu narrei 4 vezes. 4 vezes eu gritei gol. Na primeira, porque foi gol. Aí anulou na bandeirinha. Eu falei, quando eu vi o replay... Aí eu falei, anulou. Quando eu vi o replay, eu falei, isso é gol. Narrei gol de novo... Quando mostrou o replay de novo, narrei o gol. E quando o cara confirmou o gol, eu confirmei o gol e narrei de novo. Então, assim, porque eu queria narrar 4 vezes. Porque aquilo que minha emoção estava me transferindo, sabe? Até se falar o final da Copa, pergunta pessoal. Você acha que foi o maior jogo da história do futebol? Olha, sou clubista, não tem jeito. Eu narrei, né? Então, assim... Tem o seguinte, esse é um... E você fez parte da história, né? Pô, a gente tá falando da maior competição de futebol do mundo, que é a Copa do Mundo. Talvez o maior jogo de futebol da história das Copas. Porque foi numa final, que é o jogo mais importante que se tem no futebol mundial. E como foi, né? E do jeito que foi, então eu me permito dizer e replicar a ideia de que foi o maior jogo de futebol da história. E que, por acaso, eu tive a chance e a honra de narrar esse jogo, sabe? Então, pô, é muito doido. É mais um gol, mais um jogo que... Até hoje, cara, tem narração minha que roda na França, gol do Mbappé, que os caras botam... Edit, né? Que chama, né? As edits. Tem uma porrada de edit com narração nossa aqui da Copa do Mundo, que é maravilhoso, sabe? Então, assim, pô, tá no mundo inteiro, sabe? Tá pra eternidade. Acho que isso é inacreditável. É histórico mesmo. Pô, falando em narração, acho que a gente tem alguns vídeos do Luiz. Dizem no ponto... que tem alguns vídeos de melhores momentos. Quando você respondeu, quais os melhores momentos? Não tenho. Matou o próximo bloco total, né?
Pode... Então, Não, mas aí a mas a partir de gente agora a gente pode escolheu os ter. seus melhores momentos. É a melhor coisa, o público escolhe. E vamos ver. São 4 vídeos. 4 momentos especiais. Então, eu vou falando deles. Eu Por não sei se a gente tá com bora. áudio ou não, mas eu vou falando deles em cima. Eles são sem áudio. Eles são um cenário maravilhoso. Esse jogo aqui vou começar pela esquerda, futebol feminino. Assim, esse jogo especificamente, nós tínhamos um desafio que era o seguinte. Nós tínhamos basicamente ao mesmo tempo Brasil e Estados Unidos no vôlei. basquete. Ah, era no basquete? Basquete masculino. É verdade. E Brasil e Espanha no futebol feminino. Tá? Então ali a gente já precisou fazer a primeira escolha. Qual o evento narrar? Nossa. E aqui eu vou contar um bastidor que eu nunca tinha contado, não tem problema. Adoro. Bastidores. Me perguntaram, pô, Luiz, o que você acha que tem mais fit? O que você, pô... E eu tinha narrado tanto na seleção feminina quanto de futebol e a seleção masculina de basquete, 2 dos 3 jogos na primeira fase, tá? Então, ou no futebol... Não, futebol feminino acho que eram... Futebol feminino tinha narrado um... Eu não tinha narrado um dos jogos das seleções. Então, eu tava numa posição que eu tava acompanhando igualmente as duas. Então, eu falei assim, puta, mas será, cara? É Dream Team contra Brasil? Eu sou muito Histórico. louco no basquete, é uma parada muito doida. Pô, será que a nossa seleção feminina vai conseguir bater de frente com a campeã do mundo, Espanha? Porque tava sem a Marta, né, nesse tava jogo. a Marta... Essa foi a semifinal, tava sem a Marta. Ela foi expulsa no jogo anterior, né? Verdade. Então, que eu não tinha narrado, que foi o jogo contra a França. Agora eu tô... Ela pegou 2 jogos de suspensão, foi isso. Ela não tinha jogado contra a França, que foi a quarta. Ela foi expulsa na fase de grupos, Isso, que né? é o jogo que eu narrei. Ela não jogou contra... Ela foi expulsa contra a Espanha na fase de grupos. Foi contra a Espanha na fase de grupos? Não Pode foi? ter sido. Que o Brasil perdeu. É porque a minha memória, gente, narrei tanta coisa no Olimpíada, me perdoe. Mas o que aconteceu? Eu ficava, basicamente, eu estava na dúvida. Cara, o que eu vou fazer, tal, não sei o quê. Eu falei, gente, escolham. Eu não assim, só me deixando claro, eu não escolho o que eu vou narrar. Mas a gente conversa sobre. E o Mas já que me perguntou... E o Cazé falou pra mim assim, ó, não, tu vai fazer o futebol feminino comigo. Né? Não, ele falou, pô, tá bom, beleza, vamos dentro. Cara, e foi um negócio maravilhoso. Foi um dos jogos mais maneiros Nossa, que eu narrei. muito feliz quando eu vi vocês Foi narrando o futebol gol, feminino. acho que foi o terceiro gol do Brasil nesse jogo. Ao lado do gol do Neymar, eu acho que foi o gol mais forte que eu já narrei na minha vida. Tava 3-0 o Brasil, mas eu tava com tanta... Desculpa a palavra, mas tava com tanto tesão de narrar aquele gol. Que eu gritei gol, assim... Porque tinha rivalidade, né? eu tava com... Cara, eu gritei um gol tão forte, assim, que eu... Tem gol que eu grito, eu falo assim, preciso sentar e respirar. Mas assim, eu me entreguei tanto no gol, que foi uma coisa tão maneira. Esse jogo, então, é marcante. O Brasil poderia ter sido campeão olímpico. Acho que a gente teve uma final para ganhar, não ganhou, mas foi absurdo. Aqui a gente está na final do solo com a Rebeca, né? Isso. No ouro da Rebeca. É a hora da Rebeca Andrade, né? Eu acho, ela é maravilhosa. Ela é uma mulher maravilhosa. Eu tive a oportunidade já de entrevistá-la antes das Olimpíadas e ver que ela é um fenômeno. Assim, às vezes ela é um fenômeno. Assim, acho que essa palavra talvez nem represente tanto ela, porque ela além de... Porque pode parecer que é uma coisa assim, acontece, né? Um fenômeno. Não é uma coisa construída. Sim. Ela é, assim, absurda. Mentalmente falando, você conversa com ela, você sente que é uma pessoa absolutamente bem preparada, que está pronta para fazer o que ela quiser, porque ela é muito inteligente, ela é muito madura. Sim. E a gente fala de atletas que estão ali com 24, 25, 26 anos, que não necessariamente tem... Pô, a gente cobra a maturidade de atletas que são pessoas em formação. Todos nós estamos em formação o tempo inteiro. Sim. Mas ela tá avançada nessa parada aí, viu? Porque ela é muito forte psicologicamente. E eu tava louco para narrar essa medalha. E a gente, assim, tem ali aquele momento, né? Acho que, assim, é o momento dela e é só dela. Eu costumo dizer... Porque quando eu falo assim, eu costumo dizer porque a gente participa de alguns eventos, faculdades, palestras e tal, e as pessoas perguntam. E eu gosto de acreditar e gosto de transferir isso para quem está, de repente, começando e pensando em fazer o esporte. O esporte, ele é o mais importante. O que está acontecendo ali é o mais importante. O atleta, eles são os mais importantes. Eu nunca vou me colocar numa posição... Se um dia eu fizer, eu vou tentar entender por que aconteceu e vou voltar atrás.
Eu nunca vou estar numa posição de protagonismo. O protagonista são eles, são elas. Quem está ali. Eles são o motivo de nós estarmos fazendo o que a gente está fazendo. Então, eu respeito muito o esporte, respeito muito os atletas. Então, ali é hora de sabe? Pô, é a hora mágica que é dela, e só dela. Sim. E, pô, poder dar voz a esse momento que é dela e do esporte brasileiro, para mim é uma coisa mágica, é o meu sonho de vida. É o meu propósito, eu gosto de acreditar de vida. Então é, pô, muito absurdo. Esse momento foi muito absurdo. Poder narrar a medalha de ouro da Rebeca foi para mim, assim... Ainda mais a medalha sensacional. de ouro contra Simone Biles. Contra Simone Biles. Pô, e assim, numa transmissão... Pô, eu falo, acho que eu tenho muito orgulho do que a gente construiu nas Olimpíadas por vários fatores, mas esse da Rebeca e da ginástica artística em especial, acho que ele é um caso super diferente. Marcante. Porque a gente tinha nas transmissões eu, Cazé, André João, que ajudou as pessoas a entenderem o que é ginástica, comentando, sei lá, por 20 anos no Grupo Globo. Ela educou as pessoas, ela fez as pessoas entenderem esse esporte. Eu falava isso para ela, falei, cara, acho que você não tem muita noção do que você representa, porque você traduziu para a gente o que eram movimentos complicados numa linguagem que foi acessível e que ajudou as pessoas a se apaixonarem por um esporte. Que só foi possível pelo resultado das brasileiras e dos brasileiros lá dentro. E a gente tinha a Laís, cara, a Laís Souza, que, pô, é uma maravilhosa. Total. Gente, eu vou falar, assim, porque a gente não pode tratar como... É super complexo, gente. Não estamos falando de uma pessoa que hoje ela é tetraplégica e que ela... Pô, tem uma série de desafios e que a sociedade, ela simplesmente exclui essas pessoas do convívio do dia a dia. E, pô, e a gente ter conseguido, assim, realmente proporcionar... Ela fazer parte, né? Ao nosso espectador. E a gente também. Pô, cara, foi engrandecedor e foi maravilhoso vê-la empolgadíssima e, pô, ver como isso também mexeu com o emocional dela positivamente, de estar envolvida numa cobertura olímpica. Foi foda, tá? Desculpa falar. Mas, assim... Tá liberado a palavra. Eu acho que esse para mim foi um dos grandes momentos da nossa cobertura. E não querendo, pô, somos gigantes, fizemos... Não, a gente não fez nada... A gente deu plataforma para quem merecia ter plataforma, ponto. E Rebeca e André, o esporte, né? O esporte que fala. E aí vocês vêm e fazem isso, é muito uma tradução disso. Eu acho que foi, assim, isso foi é um motivo de muito orgulho, tá? Eu encaro isso como uma quebra de paradigma, uma quebra de conceitos totais nas transmissões esportivas e tomara que isso fique cada vez mais... que seja uma prática cada vez mais comum. Boa. E para a gente avançar os últimos dois, também, senão eu falo muito de vários. Eu falo muito, tá? Narrador é assim mesmo. Esse cara, esse momento, eu acho que a gente viveu para estar ali na NFL. Também. Jogo no Brasil, a gente estava ali né? com o Cazé, com o Beltrão, com o Rafael Martins e com um time gigante de criadores de conteúdo também. A gente... Foi uma coisa muito louca, porque também não foi... Eu não tô aqui contando bastidores de como nós conseguimos os direitos ou coisa do tipo. Mas foi uma coisa mais próxima do evento acontecer. Eu lembro que foi confirmado poucos meses antes. Exato. A gente anunciou durante as Olimpíadas, por exemplo, que a gente transmitiria a NFL. Pô, eu transmiti a NFL na TV aberta, nas parabólicas abertas no esporte interativo. Então, eu até hoje recebo mensagens e as pessoas me encontram nesse universo e falam assim, pô, eu comecei a acompanhar futebol americano com vocês, com esses três que estão lá, com o Otávio Neto, que é narrador da TNT, com o André Hennig, o Pedro Pinto, que está com a gente também, os comentaristas, com o Marcelo Ferrantini, com essa galera que fez a NFL durante 6 anos na TV aberta, nas parabólicas abertas, né? Que também era um submundo, né? Sim. Submundo. É um submundo, sim. E você vai assim, pô, tá todo mundo te vendo e ninguém tá te vendo ao mesmo tempo, né? Se você vai no seu círculo de amigos, ninguém tá vendo pela parabólica. Quando você sai dali, você tava alcançando um Brasil inteiro. Era muito maluco. Então, eu acho que foi uma vitória de quem desde sempre, ou desde que pôde, construiu o futebol americano no Brasil. Legal. E foi absurdo, foi maravilhoso. Acho que foi um evento ótimo para a NFL, como liga. Foi ótimo para o público brasileiro. E foi, assim... sensacional, foi sensacional. Tanto é que eu vim com a camisa, porque a gente está falando do passado e do futuro, e eu vim com a camisa também mais para a gente poder recordar esse
Esse momento. E até assim, uma opinião que eu tenho, acho que foi super importante essa parceria com a Zé TV e NFL, porque é isso que você falou. Você tinha na época do esporte interativo esse lance de tá para todo mundo, mas parece que ninguém tá assistindo. Mas o Cazé tem esse apelo da massa já desde a Copa do Mundo. E, cara, acho que é um jeito da galera que curte esporte no Brasil, é uma porta de entrada, foi o jogo da Cazé TV. E eu queria só falar uma coisa que eu acho importante as pessoas entenderem, que é um jogo de soma. Sim. Por que eu estou falando isso? Quando a gente transmite a NFL na Cazé TV, e ela está sendo transmitida também na Rede TV e está sendo transmitida também na ESPN, que fazem ótimos trabalhos, nós estamos, em alguma medida, transferindo público de um para o outro, mas nós estamos, no principal ponto, nós estamos adicionando público. Concordo plenamente. Então, quando a gente transmite as Olimpíadas, não vou chamar em concorrência assim, concomitantemente à Globo, Sim. vou colocar um outro termo, nós estamos trazendo novos públicos. A gente está somando novas pessoas. É isso que a gente falou, né? Tá democratizando a transmissão esportiva. O bolo está aumentando, Exato. sacou? Acho que esse é o Exato. grande ponto. O bolo está aumentando. Então, quando a gente transmitiu as Olimpíadas, o bolo aumentou de pessoas. Não adianta a gente ignorar isso, achar que, não, a gente alcançou pessoas que não Sim. viam, que não estavam vendo as Olimpíadas. Aumentou o bolo. A mesma coisa na NFL e a mesma coisa no futsal. Sim. Pô, eu narrei a Copa do Mundo de 2022, masculina, narrei a Copa do Mundo feminina de 2023, narrei Copa do Mundo Sub-20, Copa do Mundo Sub-17, narrei Copas do Mundo e o Brasil não estava ganhando. Eu já estava cansado de falar. Você narrou beach soccer? Não narrei o beach soccer. E o Brasil ganhou. Então, tava comigo o negócio. Eu já tava meio cansado de falar assim, o sonho do Hexa está adiado. Falei na Copa do Mundo masculina, 22. Falei na feminina, falei o sonho do título está adiado. E tinha falado em outras Copas do Mundo subir alguma coisa aí também. Então eu tava meio cansado. Então o sonho do Hexa veio com o futsal contra a Argentina, um jogo absurdo, uma audiência cavalar. Legal, né? Tanto na semifinal como na final. E novamente eu digo, né? O Globo também mostrando a final. E não é concorrência. Tive a chance de falar isso para alguns companheiros do Grupo Globo. Fala, cara, lógico, né? A gente está ali competindo pela atenção, como qualquer pessoa. Mas a gente também está trazendo um público novo. E isso é maravilhoso, cara. Eu acho que isso é um asset, é um trunfo que é um asset nosso e um trunfo que qualquer liga esportiva hoje pode usar. Sim. Estamos aí, né? Já dando um recado. Sim. Né? E tem o lance assim, o futsal, acho que todo atleta, não vou falar todo, mas a grande parte dos jogadores no Brasil começa no futsal. E é engraçado depois, quando vai pro lance, ficou adulto, não sei o quê, as pessoas param um pouco de acompanhar onde ele começou a jogar. Sim. E acho que vocês trouxeram isso para... É a modalidade mais praticada do Brasil, Exato. provavelmente, é o futsal. É o futsal. E é muito louco, mas foi maravilhoso, assim, acho que é um momento de também, olhando especificamente para o futsal, né, pós-Falcão, que é um momento que você precisa... Nossa, é verdade. Você precisa atrair novos públicos, você precisa construir novamente uma massa grande e ganhar o título mundial, cara, facilita muito. O brasileiro adora ganhar. A verdade é essa. Brasileiro, meu irmão, se não estiver ganhando, ele larga de lado. Larga de lado. Que foi uma pena, assim, até voltando em Jogos Olímpicos, quando o Brasil feminino ganhou a medalha de prata, teve gente que falou, mas o Brasil perdeu. Que isso, cara? A gente sabe a dificuldade do futebol feminino Perdeu no pros Brasil. Estados Unidos, né? E perdeu para a maior potência do futebol Exato. feminino. Mas olha, mas só que assim, eu tenho uma coisa que eu acho legal, porque a gente a gente tem, por exemplo, a Ju Cabral, que foi uma medalhista de prata em Jogos Olímpicos maravilhosa com a gente, e que ela, assim, a gente tem que ter a medida da nossa crítica. A gente tá falando, a gente vai criticar. Claro. Sim. Sacou? Eu acho que é isso. Eu tô 100% com você. Meu irmão, perdemos uma final que a gente jogou melhor, poderia ter ganhado. Puta, a gente tá triste, a gente tá chateado. Mas é um tremendo de um feito que foi atingido. Sim, exato. Agora, a gente tem não só a liberdade, como o dever de criticar. Puta, naquele lance talvez devesse ter feito isso, aquilo. E porque é assim que funciona. E eu, assim, particularmente encarei como um feito, como a Mari falou, e acho que todo mundo já percebeu, eu sou apaixonado por esporte,
que no ano anterior a seleção feminina não tinha ido bem na Copa do Foi um Mundo. fiasco. Foi um fiasco. E a gente transmitiu Caiu na todos fase os de jogos grupos. da Copa do Mundo Feminina, pela primeira vez. O Brasil caiu na fase de grupos, caiu para Jamaica, Pô, numa eu soma fiquei de revoltado. resultados e tal. E aí você entra para uma Olimpíada que já tinha essa desconfiança por Exato. cima. Aí na fase de grupo você perde a Marta por 2 jogos. Pô, aí passa pela França, anima. Passa pela Espanha, anima. Óbvio, acho que todo mundo queria ganhar a medalha de ouro, mas é isso que você falou. É saber também encarar o feito. A gente sabe que o investimento é diferente. Sim. Mas saber encarar o feito É. e que aconteceu. Exatamente. E como, voltando até um pouquinho na essência da Cazé TV, a gente torce, porque nós somos, torcedores como todas as pessoas e como quem trabalha com esporte torce. Aí eu vou colocar, a gente apoia, a gente incentiva muito, mas a gente coloca a nossa visão das coisas, sabe? Não dá para o Brasil ser eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo, tá tudo bem. Sim, E achar que tá normal. Porra, se nós achamos que tá normal, acabou. acabou. Sacou? Acabou, é verdade. E eu acho que essa é a... Só que isso é fundamental, com respeito. Nós vamos fazer uma crítica, vamos fazer uma análise, vamos sempre. Mas respeitando, porque é a vida das pessoas. Exato. Do outro lado tá alguém ali chateado pra isso, caramba. muito né, mais cara? do que a gente. Muito Exato. mais do Muito que mais a do que gente. você que tá em Opa. casa. Eu terminei a transmissão, eu terminei a Copa do Mundo 2022, não a Copa, mas a participação do Brasil, falando isso. Cara, não vamos entrar numa... esses caras ganham dinheiro pra cacete, esses caras estão um pouco se lixando pra seleção. Perdeu? Dane-se. Não caia nessa. Porque não tem ninguém mais revoltado, mais chateado, mais isolado do que as atletas e os atletas que estão lá Estão lá. dentro. Porque é a vida deles. Eles O cara se dedicaram, preparou saíram de ali. casa com 9 anos de idade, É. com 10, com 12. Dedicaram a vida deles inteiras, todas essas vidas, a fazer o que eles fazem. E numa oportunidade que você tem a cada 4 anos e que às vezes você tem uma na vida. Você acha que eles estão ok em terem perdido essa oportunidade? Você acha que você tá mais puto do que eles? Não tá. E não tentar se aproveitar desse momento Exato. para fazer views. Porque É. tem no YouTube, É, né? lógico. Assim, as análises esportivas pós-jogo, se o time é eliminado, se o time perde. Tem a galera que tá ali para conseguir views e aí vai meter o pau. E tem a galera que é mais... vai entender a situação. Eu, como consumidor de conteúdo, adoro todos. É. Tipo assim, eu gosto de aí. ver, eu gosto de ver uma fumacinha sendo feita, sabe? Mas assim, burburinho. mas eu separo, eu entendo que... Ó, Sim. eu vejo mais como entretenimento. Eu falo assim, caramba. Eu, como funcionário do YouTube, eu sei que no dia seguinte que o Corinthians perde, assiste o programa do Neto, que a audiência no YouTube bomba. Maravilhoso. Porque a galera vai ver o Neto puto da vida com o Corinthians. E é isso. fantástico. E é fantástico. É entretenimento também. Bom, 100% de entretenimento. pra E aí é saber você do outro lado filtrar É lógico. aquela informação que você está recebendo. Maravilhoso, eu sou fã. Muito bom. Craque Neto. Um beijo pra você, Craque Neto. Eu também. Meu sonho é conhecer o Craque Neto. Nossa, podia. Não, o Craque Traga ele no Neto, o Craque podcast. Neto é maravilhoso. Eu fui lá. Já fui em pós-derrota do Corinthians. Fantástico. Tem algum evento ou modalidade que você ainda não narrou e que você pensa, puta, ainda quero fazer? Ó, só não pode Narrou ser... tudo. Não, tem uma dica. Corrida de bolinha de gude, bomba no YouTube. Então, bomba no YouTube. Mas aí o... X1. Então, o X1 eu já fiz. O X1 a gente fez lá na Casa TV. Cara, uma pergunta muito difícil. Eu vou ser bem sincero. Eu gosto de narrar o que é relevante pro público. Legal. Tá? Fato. Isso pra mim é algo muito vivo. Eu gosto de narrar o que é relevante pras pessoas. Ou então, só reformulando um pouco então a pergunta. Tem talvez algum evento, alguma final, algum jogo que já aconteceu, você fala assim, se eu esse pudesse- aí eu queria ter Boa. narrado. Eu Boa. acho que assim, é impossível você não querer narrar um Boa. título mundial do Brasil numa Copa do Mundo. Nossa. Pô, eu sonho com isso. Eu vou pro mais palpável. Eu sonhava em narrar Brasil e Argentina na semifinal da Copa do Mundo. Porra, era só o Quase. Brasil passar, cara. Era Primeiro só é o passar. seguinte, Era só... eu não sei se o YouTube Tem- ia aguentar. Aí é com vocês. Porque nós íamos pra... Não, ia ser Pa- épico. Ia ser, Assim- eu me arrisco a dizer que seria maior que uma final. Não, com certeza, em audiência. É. Seria. Não, eu acho que seria maior que uma final de audiência, porque eu não sei. Porque é a rivalidade. Também não sei, Não, mas porque- seria a rivalidade Brasil Sim, mas é porque Argentina, depois que né, você cara? atinge 15 milhões numa semifinal, Verdade. É. e você Nossa, passa pra é verdade. final, quem veio vai voltar.
Então, tem isso também. É que tem o lance da mas Brasil, esse jogo eu tava sonhando, uma pena que não aconteceu. E eu penso muito, por exemplo, Fórmula 1. Adoro Fórmula 1, tá? Se um dia eu tiver a oportunidade de narrar Fórmula 1, vai ser maravilhoso. Agora, a gente que tá nesse meio do direito esportivo sabe que é tão difícil as coisas acontecerem. Então, eu não tenho muito esse... Eu foquei muito, mas eu não precipitei para narrar Copa, Olimpíada, nem nada. As coisas aconteceram naturalmente. Então, eu não coloco também, Mário, como uma coisa assim, poxa... mas eu tenho minhas... Eu acho que, de novo, eu quero narrar o que é relevante, o que tem importância para o público e que se conecte comigo, porque eu acabo, no fim das contas, eu vivo todos os esportes. Assim, eu sou um cara que eu adoro. Todos. E, porra, então... Vai chegar uma hora que eu me conecto com todos, sabe? É claro que futebol e tal, a gente tem os esportes tradicionais, mas a gente vê a Olimpíada, cada Olimpíada, o interesse maior em esporte skate. Sim. Exato. Narrei skate, por exemplo, porque eu nunca tive uma ligação grande com skate. Nunca pratiquei, não tenho qualquer capacidade de praticar. Mas, pô, adorei narrar o skate nas Olimpíadas. Como a ginástica, um esporte que eu já... Sim. Eu fui praticar lá quando eu era... Que ainda era ginástica olímpica, né? Hoje não é mais ginástica olímpica, é ginástica artística. Verdade. Então, lá atrás, pô, quando eu tinha... Pô, mas, sabe, a gente acompanha. Mas eu sou, na real, por exemplo, a medalha do Brasil, medalha de prata na Copa do Mundo, né? No Mundial. No caso de ginástica, foi uma medalha histórica, medalha por equipes, que a gente replicou agora com bronze nas Olimpíadas. Então, assim, eu quero narrar os grandes... Assim, hoje, se eu pudesse dizer, eu quero narrar os grandes momentos do Brasil, grandes momentos relevantes para o público. Não dá para fugir muito disso. Como o Galvão, né, cara? Narrou grandes momentos, vários momentos. A voz de uma geração. Nossa, eu falo todo dia, o Guzir virou parceiro. Então, exatamente. Pode até ser um momento negativo, que marca também, mas é melhor que seja positivo. Acho que eu nunca vi ser criado tanto bordão num único jogo igual o 7-1. Cara, Galvão, enfim. Edite pro Shorts. Edite pro Shorts. Galvão, assista o seu canal. O Galvão é um que é bem legal assistir os pós-jogos, principalmente do Brasil, no canal dele. Porque ele tá bravo, você entra lá, é emoção... É porque ele é muito torcedor, né? Ele é muito torcedor da seleção. Claro, pô, ele... Olha, eu posso falar uma coisa, até passando um pouquinho da visão minha, tá? Do meu resultado. As pessoas dizem que não tem interesse na seleção brasileira. Que é isso? Cara, convocação, seleção brasileira, são alguns dos melhores resultados que eu tenho em vídeos de pós-jogo, em análise, porque a galera, meu irmão, vê muito. Vê muito. Então, assim, não caia nessa balela de que o público não tem interesse. Vocês que analisam os dados e mergulham... Paixão nacional, gente, não tem... Não tem jeito. O Brasil jogou no dia seguinte, na aba em alta do YouTube. O nome de cada os melhores jogador momentos, vai estar lá. Análise... Fancam de jogador. Fancam, isso. Não tem... Tá no DNA do Brasil. Muito bom. Boa. A gente tem um joguinho aí pra fazer. Tem jogo? Com o Luiz, que é um jogo meio desafiador nessa reta final aqui de podcast. Cara, a gente vai listando... Pode trazer polêmicas ou não. Edith. Aí você fica confortável em responder, Vambora. Luiz, por favor. Vou listar aqui, listando 2 nomes, e aí você me fala talvez qual você mais gosta. Eu falo que pode ser polêmica, porque às vezes tem gente não tem problema. A gente foge de polêmica. A gente chama esse jogo de esse ou aquele. E aí, bora lá. Luiz Roberto ou Kleber Machado? Caraca, duro, viu? Eu vou dizer, eu sou... Não pode ficar em cima do muro. Não vou ficar em cima do muro e vou dizer os porquês disso. Eu sou do Rio de Janeiro. E o Luiz Roberto narrava muito mais pro Rio de Janeiro do que, né, nacionalmente também, do que a gente tinha a oportunidade de escutar o Kleber. Porque eu sou fãzaço também, acho 2 tremendos comunicadores, mas na minha formação enquanto narrador, Luiz Roberto, que está entre os caras que eu mais ouvi, que mais me inspiraram também, ao lado do André Henning, do Everaldo, Luiz Carlos Júnior, enfim, alguns outros, mas Luiz Roberto. Boa. Partindo para a próxima, Renata Silveira ou Natália Nara? Gosto muito das duas. Já tive a oportunidade de conversar com as duas. Eu acho que a Renata ela tem uma posição muito relevante para a comunicação brasileira.
de ser a primeira mulher a narrar na Globo. Agora, eu tenho a impressão, assim, eu posso estar falando uma besteira, eu acho que a Natália Lara, ela talvez tenha tido a oportunidade de começar mais cedo do que a Renata. E isso dá uma oportunidade, né? E assim, a Renata já caiu na boca, assim, na jaula dos leões muito rápido. Verdade. Mas eu vou com a Renata Silveira, porque acho que são duas baita narradoras, de verdade. Boa. Não tô fazendo média, não. Se não gostasse, então eu não ia falar. Mas como eu gosto, eu vou falar. É difícil escolher, né? Então eu vou com a Renata. Boa. Agora aqui um desafio de bordões. Olha aí, ó. Já falei do tema hoje aqui, hein? Silvio Luiz ou Rômulo Mendonça? Eu acho que o Silvio Luiz, ele é groundbreaking, né? Ele é um cara que... Ele pegou o facão e começou a abrir o mato, né, cara? Sim. Eu acho que ele abriu essa porta pro Rômulo, para outros que têm um estilo parecido, realmente de levar o esporte para um outro caminho, assim, não necessariamente do jogo e da construção de histórias. São dois grandíssimos nomes, mas eu vou com o Silvio Luiz. Acho que o Silvio Luiz, ele é fora o timing, né? Que é o momento, cara, a marca que foi deixada, ela é, assim... jamais será apagada. Então eu vou com o Silvio Luiz. E aí aqui um embate grande, que aí acho que você já pode imaginar. Galvão Bueno ou Luciano do Vale? Maravilhosos, né? Fantásticos, assim. Eu me considero um privilegiado, todos nós, porque a gente teve a chance de escutar esses dois monstros a nossa vida inteira. O Luciano do Vale nos deixou há alguns anos, mas eu vou também com o Galvão. Sou fã pra caramba do Luciano do Vale. Acho que como... é até difícil que eu vou começar a tentar construir aqui, vou me enrolar, mas assim... o que o Luciano do Vale fez pelo esporte brasileiro é um negócio com o show do esporte, com a construção de... Nossa, NBA. Com o NBA, com tudo. Com o NFL lá atrás também, com seleção de master, com sinuca, o Rui do Chapéu. Cara, Rui Chapéu, com todo... Cara, o que ele fez foi um negócio, assim, absurdo. Mas eu acho que o Galvão Bueno, ele narrou na maior emissora do Brasil, sei lá, 40 anos da vida dele, os maiores eventos o tempo inteiro. E eu via, na maior parte das vezes, pela Globo. Sim. Então, eu vou de Galvão Bueno. Boa. Escolhas boas. De novo, é isso que você falou. Acho que tem todos os nomes aqui são... quando eu falei das inspirações, eu nem citei o Galvão, porque acho que é um default, né? Sim. Tá, desculpa, só pra também pra deixar claro. Trabalho do dia a dia. Né? Mas eu gostei das explicações também, importante dar a contextualizada, assim. Legal. Bom, é isso. Infelizmente... Acabou? A gente Acabou. poderia... Acabou, Luizinho. Nossa, tô muito feliz. É rápido, eu tava aqui né? prestando atenção, assim. Tô muito feliz. Nossa Senhora. Eu acho que, Mari, o YouTube tinha que Comunicação, né, convidar menina? mais a gente. A gente, É. eu também acho. Que é uma oportunidade do quê? Da gente ficar fora do escritório também. Boa. Porque hoje era pra gente estar lá o quê? Só pra não perder também, assim, um pouquinho do fio da meada que vocês falaram lá atrás, mas eu quero só reforçar, né? Um dos assuntos do ano Brasileirão 2024. Sim. Logicamente, Brasileirão 2025 será assunto. Com certeza. Não só pelo que vão fazer todos nós criadores de conteúdos, ou que vamos fazer todos nós criadores de conteúdo, Sim. como o que vamos fazer na Cazé TV, junto com o YouTube, Sim. nas transmissões do Campeonato Brasileiro. Exato. Que tem... Eu acho que... Não sei se vocês... Assim, não sei se o YouTube entendeu o que nós estamos fazendo no ano que vem. Tá? Avisa pra galera lá dentro. Nós vamos fazer o Campeonato Brasileiro de Futebol, que é o campeonato mais importante pro nosso torcedor. Sim. Que é o campeonato que mais mexe com as pessoas no Brasil. Nós vamos ter jogos todas as rodadas, vamos fazer coberturas... Estamos preparando coisas assim... Vem aí. Exatamente. Os caras são meio Não, mas megalomaníacos, vem aí tá? muito, pois Então, é. só Porque dizer, não vem aí que, tipo, vem aí um pouco ao YouTube, quadrado. Cazé TV, mandou megalomaníacos. Então, assim, a gente vai fazer coisas muito grandes. Não só isso, como o Paulistão, que a gente também vai fazer aqui junto com o YouTube. Cazé TV, Paulistão, YouTube. O YouTube já vem fazendo Paulistão nos últimos anos. Sim. Inclusive no ano passado com a Cazé TV também. Ano passado, esse ano 2023, Sim. tá? Com a Não, Não, a gente tá em 2024. Ano passado a gente tá... não, esse ano Esse ano foi o 2024.
2023 foi no canal do Paulistão no YouTube. Verdade, verdade. foi no canal do Paulistão. É que eu narrei os dois também, então assim, por isso, mas é... Mas tem um ponto interessante, porque assim, a gente trouxe hoje, né, esses Trending Topics, mais ou menos uns 10, mas se a gente fosse estender a lista, entraria muito outros eventos esportivos. Que bom. Entraria Paulistão, entraria a Euro, que também a gente transmitiu, que foi maravilhoso. entraria Champions League. Que bom. Então, assim, porque a gente sabe dessa conexão do usuário brasileiro e principalmente a gente percebeu, eu e a Mari, que é do time de tendências, essa paixão mudou muito com a Cazé TV transmitindo a Copa. Pô, eu Sim. fico feliz, porque eu acho Sim. que a gente ajuda a alimentar um ecossistema que tem muito a crescer. E pode parecer que a gente já está nas profundezas do oceano. Sabe? Que a gente está lá onde vivem aqueles polvos gigantes que ninguém nunca viu, aqueles animais que ninguém nunca viu. Brilha. Eu sou viciado em documentário, tá? Exatamente. Pode parecer que a gente está lá. Que a gente já mergulhou, nadou e está lá 3.000 pés, sei lá, ponto de profundidade. Gente, nós estamos, na minha visão, vocês são muito melhores, tem muito mais capacidade para falar do que eu. Acho que a gente está não vou dizer na superfície, mas a gente está no rasinho ainda, sabe? A gente está entrando num mar que não, Sim. que ele não tem nem piso, é Pra profundo. passar o Titanic lá. Exatamente. Então, Submarino exato. Titanic. Então acho que a gente está com um universo maravilhoso pela frente, Legal. de construir muita coisa com o YouTube, com as marcas que são fundamentais, olhando especificamente para o projeto nosso, qualquer projeto de qualquer pessoa, ele é dependente também de todas essas frentes e ver que isso de uma maneira muito autoral, muito transparente. A gente tem essa liberdade de falar como a gente comunicou mais cedo aqui. Eu acho que isso para a gente é um valor inegociável para a Cazé TV. É inegociável que a gente se mantenha sempre fiel a essa transparência na comunicação, essa forma realmente de botar todo mundo na mesma mesa, olhar todo mundo no olho um do outro. E a Mari vai chegar para a nossa transmissão, ela vai ser quem ela é. Sim. Não quero que ela seja 1 milímetro diferente. Legal. Quando eu falo não quero, nós não empresa, queremos, Cazé, né? né? A gente não quer que as pessoas sejam diferentes do que elas são no dia a dia. Pelo contrário, a gente quer encorajá-las de serem realmente 100% transparentes Sim. e verdadeiras e entregar no vídeo que elas entregam no dia a dia, nas conversas interpessoais, que isso acaba fazendo com que as pessoas se identifiquem, elas realmente se enxergam na gente, porque eu sou só parte da minha vida que eu sou narrador. Na outra toda, eu sou um falador de besteira profissional. Entendeu? Então eu levo isso de vez em quando, a gente leva isso pro ar também. E construir esse relacionamento fantástico com o público que nos ajuda muito a fazer esse projeto da Cazé TV ser cada vez mais forte. E adoramos todos, eu digo, quando eu falo todos, a gente recebe vários produtores de conteúdo de diferentes formas, de diferentes canais, de diferentes formatos, a gente recebe lá. Legal. E adoramos todos os nossos concorrentes. Eu sou apaixonado por todos. Vejo todo mundo. Os concomitantes. Exatamente, vejo todo mundo. Isso que você falou, Cara, tá tá todo mundo maravilhoso. somando. Exatamente, tá maravilhoso. Acho que a gente vai construir cada vez um ambiente mais saudável e que nos próximos Trending Topics a gente tenha muito do futebol, mas que a gente tenha muito também dos outros esportes. Sim. Acho que o compromisso tem que ser da gente fomentar o esporte brasileiro Boa. e transformar o esporte brasileiro na potência que nós deveríamos ser, né? Porque nós não somos uma das maiores populações do mundo, um dos maiores países em território, para sermos Exato. mais um. Aí é para ser diferente. Exato. E aí, antes de encerrar mesmo, tem um fato curioso aí. Quem quiser, acessa a lista completa aqui na descrição. Cazé TV está entre os 10 maiores criadores do ano. do Sim, YouTube. eu poderia não estar. Vocês fizeram um ano incrível, assim, pra gente é um prazer estar aqui entrevistando todas as pessoas que a gente pensou e viu da lista. A gente queria muito falar com você e falar com a Cazé TV. Dar parabéns, vocês marcaram o ano de 2024 no YouTube. Tenho certeza que 2025 será igual. Aguardamos as megalomanias. Não, tem que ser. Eu acho que a gente tem sonhos, assim, muito grandes. Pô, agradeço, que bom que a gente tá na lista, não tivesse eu ficar bravo, tá? Eu não tive acesso à lista completa ainda, vou clicar no link assim que sair daqui. Tem que clicar no link. Assim que sair do vídeo, vou clicar no link que está na descrição. Você não deixou o like, deixa o seu like. Mas pra gente é um motivo, que eu falei, de orgulho, porque a gente vive isso todos os dias. A gente tem
São muitos profissionais, são muitas pessoas envolvidas, são muitas vidas que a gente tem ali dando o máximo para fazer o melhor para quem está em casa, e a gente sabe da nossa responsabilidade. A gente quer estar de novo nos Trending Topics de 2025, mas não só para ter o nosso nome lá. A gente quer impactar positivamente, e eu acho que a gente tem tudo para fazer isso ao lado do YouTube, tudo para testar coisa nova. Como a gente nem falou isso, mas a gente testou esse ano. Não testou, né? Nós fizemos nas Olimpíadas o Multiview. Sim, pô. Foi um negócio maravilhoso. Então, qualquer novidade que a plataforma tiver, fala com a Casé TV pra gente cortar esse mato juntos, sabe? E achar essas soluções juntos. Super. E obrigado novamente pelo convite. Obrigado, Luiz. E pelo carinho que vocês têm com a Casé TV também. Obrigadão. Incrível. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. O link aqui na descrição para ver quem são os maiores criadores do ano. Vale um feliz ano Brasil. novo pra todo mundo. Feliz Feliz ano Natal novo, e né, feliz ano galera? novo. Já estamos nessa? E problema de quem Então, vai feliz ver ano novo, em então. janeiro. Então tá bom. Porque a gente tá em dezembro ainda. Não, tá Então, show. essas foram as listas de final de ano do YouTube de 2024. Feliz ano novo para todo mundo. Valeu, gente. Obrigado. Muito Até a obrigada próxima. pela audiência. Deixa o like e não esquece de acessar a lista inteira aqui na descrição. Um beijo. Valeu, beijos.